Vamos lá. O que é uma atividade extra? Algumas pessoas falam assim, tá, existem as atividades fundamentais do ensino, a matéria A, B, C, D, as matérias que a gente considera as mais tradicionais. Existem atividades extras, aula de teatro, aula de artesanato, o esporte e tal. E aí nós começamos a falar de uma série de coisas e cada vez surgem mais. Mas a pergunta é a seguinte, atividade extra existe? O que é extra? Extra é aquilo que não é importante, mas complementa. Aquilo que é uma bijuteria no meio de um determinado quadro. Vamos entender algo? Dentro da educação, atividade extra não existe. O que existe são habilidades. E as habilidades, elas estão no ser humano como um grande conjunto de instrumentos para a solução de problemas. Quando eu aprendo a usar as minhas mãos em todo o seu potencial, quando eu aprendo a usar as palavras, quando eu aprendo a inclusive usar a minha paciência, saber a hora de ouvir, saber a hora de falar, eu estou desenvolvendo algo fundamental. O mais importante de uma aula de teatro, no sentido pedagógico do processo, não é que aquele menino ou aquela menina se destaque, que venha a ser a atriz principal numa festa do Dia dos Pais ou das Mães. O mais importante é que ele consiga quebrar a insegurança dele, que ele consiga usar o corpo dele no dia a dia, que ele consiga expressar ideias de uma forma mais clara, que ele quebre os medos, tá? A atividade extra, ela não tem uma função, por isso que todas essas que nós chamamos de extra, elas são atividades fundamentais. Só que, infelizmente, as famílias continuam acreditando que importantes são aquelas matérias que têm uma avaliação formal, que têm uma nota, e que aquela nota vai definir o futuro da criança no primeiro, no segundo, no sétimo, no oitavo, no primeiro ano do ensino médio e, em alguns casos, muito especialmente, nos grandes vestibulares. Só que muitas vezes você pega esse estudante que passou nos grandes vestibulares e porque ele não desenvolveu outras habilidades socioemocionais, habilidades de convivência, ele vai chegar lá no futuro, dentro de um emprego, dentro de uma profissão e essa carreira às vezes não deslancha. Porque faltou a ele a capacidade de conversar, dialogar, ir além. Imagina um aluno interessado na área de tecnologia da informação, que ele fala, eu quero estudar isso porque eu não gosto de ficar conversando com gente. Eu gosto de ficar sentado no meu computador e trabalhando. E você pensa que ele vai trabalhar com isso? Não. Ele vai ter que trocar ideias com o chefe, ele vai ter que trocar ideias com o cliente, ele vai ter que participar de debates, e inclusive para ele conseguir emprego, ele vai ter que passar por uma entrevista. Ele vai ter que aprender a se relacionar com o mundo, que cada vez mais exige que você tenha esse jogo de cintura, não naquele sentido antigo, jogo de cintura, o malandro, o espertinho, não. Jogo de cintura no sentido de saber se adaptar às necessidades de cada momento. Fundamental que a minha aula, mesmo nas séries consideradas mais sérias, mais preparatórias, por exemplo, para vestibulares, que a minha aula, ela possibilite que esse aluno troque ideias, troque convívio. Uma escola que se preocupa com as atividades de pátio, que se preocupa em sair um pouco da sala e vivenciar a vida, quer através de laboratórios, quer através de experiências na praça, experiências em outros espaços que estão reservados, essa escola ela não está, como diriam antigamente, matando aula. Ela está viabilizando novos olhares sobre aquela aula. Professor, você faz isso? Você se preocupa em não simplesmente ensinar as receitas, mas fazer com que ele pratique essas receitas? Como é que seria um grande curso de culinária? Como é que é um grande curso de música? É aquele que eu decoro as receitas ou eu aprendo os acordes e vou repetir toda vez? Ou é aquele em que eu experimento, eu testo e eu vou além? A escola precisa ir além. A atividade extra não existe. O que existe é um grande potencial humano, existe um grande conjunto de necessidades, existe uma grande possibilidade de eu aprender a me envolver com o esporte, me envolver com a arte, me envolver com a utilização das coordenações e a partir daí sim eu ser uma pessoa mais flexível para viver. Incentive essas práticas e chegue para as famílias e diga para os pais, olha, tua filha gosta de dançar, não precisa falar para ela parar de ir na aula para estudar, porque ela não está indo bem, por exemplo, na matéria de geografia. Não,
Ela vai continuar dançando e vamos dar um jeitinho de estudar geografia. Inclusive, diga para ela, olha que bacana, para você dançar legal, um dia você vai para o Bolshoi, lá na Rússia. Então, você tem que saber onde fica a Rússia, né? Vamos aprender geografia? Vamos aprender que todos os conhecimentos são em prol de um crescimento? Atividade extra não existe.